Quando ele entra ali na igreja, ele chega cedo, às vezes ele chega, tem quase ninguém aqui na igreja, e ele chega ali e fala: bom dia, igreja, como é bom estar de volta. E eu louvo a Deus por isso, queridos, amém? Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Eu tenho certeza que vocês vieram para cá, né? Eu tenho certeza que vocês vieram para isso. Eu falei aqui num culto, eu não lembro qual culto, que quando eu me converti, eu não gostava muito do louvor. Aí as pessoas falam: pastor, você não gostava do louvor? Não gostava de jeito nenhum, queridos. Eu chegava na igreja, eu ficava indignado, porque eu gostava muito de ver o pastor Orides pregar. Aí eu falava: para que ficar meia hora, 40 minutos cantando música? Eu já quero ouvir a pregação, quero ouvir a palavra. Aí depois que o pastor Orides começava a pregar, queridos, o tempo passava tão rápido, eu sempre falava: tá vendo? Se não tivesse louvor, ia ter mais tempo para o pastor pregar. Mas isso foi no início, né, queridos? Hoje, glória a Deus, eu sei a importância do que é o louvor, eu sei o quanto Deus prepara os nossos corações para isso. E como que eu compreendi isso, queridos? Através da palavra, né? Eu estava conversando com a irmã Maria Vilela hoje no culto, e às vezes a gente não compreende, queridos, o quanto a gente precisa disso. Disso o quê, pastor? Disso que nós estamos fazendo, de estar na igreja, de estar junto com os irmãos, de ouvir a palavra. Às vezes a gente olha a irmã Maria Vilela, né, com seus 45 anos de idade, vezes 2, né? A irmã Maria Vilela com já idade avançada, a gente percebe que ela está em todos os cultos, ela está envolvida. Aí eu cheguei para ela e falei: minha irmã Maria, eu tenho certeza que acontece uma coisa na vida da senhora. Ela: o quê, pastor? Eu tenho certeza que os seus pensamentos estão voltados para Deus 24 horas por dia. Ela falou: pastor, é desse jeito mesmo. Quando você acorda, você pensa em Deus, toma café, pensa em Deus constantemente. Mas por que que isso acontece, queridos? Porque ela decidiu entrar no processo, ela criou uma constância na vida dela. Ela criou. E a irmã Maria Vilela, ela não sabe dirigir não, queridos. Ela, às vezes, o irmão dá carona, às vezes o Enéas traz ela, e às vezes, né, ela liga lá para a Ângela do outro lado chama um Uber para ela, e ela vem, queridos, né? E ela costuma falar: pastor, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Essas pessoas que ficam dando desculpa, falando que não conseguiu, é porque não quer, né? E eu falo para ela: irmã Maria, eu fico ouvindo a senhora, eu acho legal, mas eu ainda não posso falar. Mas daqui uns dias eu vou chegar nos meus 70 anos e eu vou poder falar. Aí eu vou poder falar, né, queridos? Mas a realidade é essa, queridos. Queridos, eu deixei aqui para o último momento, eu estava com 2 ministrações aqui. Deus, ele tem me presenteado com algumas ministrações na pregação de sexta-feira. Deus me deu 3 ministrações aqui, queridos. Eu até peguei o celular ali, comecei a anotar. Fazia tempo que isso não acontecia. O pastor Rafa pregando, Deus me deu 3 ministrações. E eu ia pregar uma, só que aí eu estava com uma outra preparada. Essa ministração aqui, queridos, a qual eu dei o título: Indo do chamado à vida santificada. Isso daqui, queridos, foi o último capítulo que eu escrevi de um livro. Eu estou aí no desenvolvimento de um livro, provavelmente o ano que vem ele sai. Muito bom, queridos. Deus assim tem transformado através desse livro a minha vida, tem puxado a minha orelha, tem, sabe, queridos, me arrebentado inteirinho. E o último capítulo ele tem esse tema, né? Indo do chamado à vida santificada. Sabe, queridos, onde eu conto um pouco da minha história, do meu testemunho, né? E Deus, ele me deu uma palavra sobre isso. E aí, ouvindo aqui os louvores, aí eu acabei decidindo ministrar essa palavra. A outra palavra eu vou ministrar à tarde, que foi no culto de sexta-feira. Deus me deu, o título da ministração é: E quando caímos? Essa é forte, queridos. Deus falou comigo, o pastor Rafael pregando: E quando caímos? Aí Deus me levou, através da ministração do pastor Rafa, de fazer um paralelo entre a vida de Judas e a vida de Pedro. Pastor, por quê? Porque os dois, queridos, caíram, né? Qual que foi a diferença dos dois? Né? Um soube se levantar, o outro não. Então o problema não é quando você cai, porque a Bíblia fala que todos nós caímos. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Eu até estava conversando com o Jaime, eu estava entendendo, achando que era para pregar de manhã, mas depois do louvor eu entendi que vai ser à tarde. Por quê, queridos? Porque nós somos homens, a Bíblia diz que todos pecaram, né? Então, por exemplo, nós temos uma tendência a cair, e o inimigo vai trabalhar o tempo todo, e vai acontecer, a gente firme na igreja, a gente passando firme na igreja, louvando ao Senhor, corremos o risco de cair. Certeza que vamos cair, queridos.
E é por isso que nós temos que estar próximos de Deus, porque o problema não é quando você cai. O problema, queridos, é a forma que você se levanta. Só que isso vai ser à tarde. Agora de manhã nós vamos falar indo do chamado à vida santificada, que é a vontade de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. Porque todos nós, queridos, temos um chamado, mas esse chamado, esse propósito que Deus tem nas nossas vidas, ele só vai se cumprir se a gente caminhar para uma vida santificada. Porque não tem como Deus agir na nossa vida se nós não nos santificarmos. Sabe, queridos? Então é extremamente importante você viver uma vida em santificação. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz que sem santificação é impossível, né, queridos? É impossível. Então você precisa santificar. Por exemplo, mesmo, você é casado, você tem que se santificar. Como, pastor? Tem que ser fiel, tem que ser prestativo, tem que cuidar. Filhos tem que se santificar. Aquilo que eu falei para as crianças aqui, queridos, é a mais pura verdade. As crianças, elas têm que entender que dentro de casa tem responsabilidades e tem que ensinar logo cedo. Sabe, queridos, eu vi uma pesquisa por cima. O que está acabando com essa geração, sabe o que é? A falta dos pais ensinarem serviço doméstico para as crianças. As crianças ficam o dia todo no celular, o pai e a mãe não ensinam a colocar um lixo para fora, não ensinam a lavar uma louça, não ensinam... Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando eu tinha 10 anos, sabe qual que era a minha responsabilidade? Meu pai tinha uns 50 passarinhos. Eu com 10 anos, meu pai criava passarinho, mas quem cuidava era eu. Queridos, 10 anos de idade, primeira coisa que eu tinha que fazer antes de ir para a escola, era pegar os passarinhos do meu pai, limpar as gaiolas, colocar eles para fora, dar banho no cachorro e colocar o lixo para fora. Eu tinha que dar banho no cachorro uma vez por semana. E quando era o dia de dar banho no cachorro, era o dia que meu pai chegava e abraçava o cachorro para ver se estava cheiroso. E se você não fizesse, pastor? Meu pai levava eu para o psicólogo. Cada um tinha as tarefas, queridos. Cada um tinha as suas tarefas. Sabe? E eu louvo a Deus por isso, queridos. Eu louvo a Deus por isso. Por exemplo, eu com 13 anos de idade, eu trocava a resistência do chuveiro de casa. Tomou choque? Tomei, continuo vivo. Vocês acreditam nisso? Tem mãe que o bebezinho dela está com 40 anos em casa e não pode trocar uma resistência de chuveiro, porque se tomar choque vai morrer, o meu bebezinho de 40 anos. Sabe, queridos? E meu pai falava bem assim, eu sei trocar, mas para que eu vou trocar? Eu tenho um monte de filho homem em casa. Aí eu falei, Deus, como eu quero ter um monte de filha mulher, que eu vou falar bem assim, eu sei arrumar casa, eu sei lavar louça, mas para que eu vou fazer isso, ter um monte de filha mulher em casa? Sábia é a mãe que faz isso, e tola é a que faz tudo, e os filhos ficam lá assistindo televisão e no celular. Sabe, queridos, mas não é isso que eu vou falar, não. Olha Deus aí, ó. Queridos, olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 6:1. Diz assim, paremos de ficar voltando sempre aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outra coisa e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento. Certamente não precisamos falar mais acerca de atos que conduzem à morte, nem sobre a necessidade da fé em Deus. Quando eu olho para essa palavra aqui, queridos, eu vejo a importância da gente se santificar e amadurecer. É que nem os nossos filhos, eu estava falando aqui, você vai ensinar o seu filho quando é criança, a lavar uma louça, ajudar a arrumar uma casa, e não é só porque é mulher não, porque o homem também tem que saber fazer essas coisas. Só que você não vai ficar ensinando sempre, você vai ensinar um período e depois o seu filho vai aprender, vai evoluir e nunca mais ele vai precisar ser ensinado. É assim na nossa vida, queridos. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós participamos da igreja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a fazer aquilo que é correto diante de Deus. Então uma hora a gente vai deixar de ser menino, a gente vai abandonar aquelas coisas e nós vamos crescer na presença de Deus, porque isso é a vontade de Deus. E ser santo, queridos, não significa viver uma vida sem falha, mas significa viver uma vida sem acordo com o pecado. Você não pode ter acordo com o pecado, querido.
Pastor, o que isso significa? Que a palavra de Deus nos ensina. Pecado, nós temos que fugir dele, ponto final. Não adianta tentar dialogar com o pecado, não adianta tentar conversar com o pecado. Não, nós não podemos ter acordo com o pecado. Sabe, queridos, isso é viver uma vida santificada. Por quê? Porque se você é uma pessoa que não tem acordo com o pecado, quando você cai, a primeira coisa que vai acontecer, você vai se arrepender, pedir perdão para Deus e não vai pecar mais. Por quê? Porque você não tem acordo. E pecado nós temos que lidar dessa forma. Não significa que nós não vamos pecar. Significa que nós temos que ter consciência que após o pecado é necessário ser um arrependimento que gera humilhação e pedido de perdão a Deus. Sabe, queridos? Santidade, queridos. E eu vou nós vamos falar muito sobre isso aqui. E você vai entender o que significa, mas eu vou explicar mais para frente. Santidade exige queimar os navios. Não basta simplesmente se aproximar de Deus. Guarde isso aqui que eu falei. Santidade significa queimar os navios. Vocês vão entender isso lá na frente. Sabe, queridos? Não basta se aproximar de Deus. É necessário se afastar do pecado. Por exemplo, nós nos convertemos. Nós estamos na igreja. Agora deixa eu perguntar para você, quando isso acontece, o pecado foge da gente? As tentações fogem da gente? As oportunidades de fazer coisa errada fogem da gente? Não foge, queridos, e nem vai fugir. Nós temos que entender uma coisa, queridos. Viver uma vida com Cristo é você viver de forma correta no meio do erro. Nós não vivemos no mundo, por exemplo, nós estamos na igreja, graças a Deus, isso é bom, nós estamos no meio de irmãos que estão crescendo, evoluindo. Mas amanhã nós vamos ter que sair para trabalhar, nós vamos ter que viver no meio de um mundo onde o pecado reina, onde o pecado impera. E como que nós vamos lidar com isso? Naturalmente, queridos, fugindo todos os dias do pecado. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2,22. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que leve a querer fazer o bem. Tenha fé, amor e paz e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm coração puro. Você lembra que eu falei aqui no início da irmã Maria Vilela? Porque ela está sempre na igreja, porque ela tem prazer de estar na companhia de pessoas que servem a Deus e têm o coração puro. Sabe, queridos, eu fico feliz porque eu vejo que tem pessoas que chegam e falam: nossa, pastor, graças a Deus chegou o dia do culto e esse dia é maravilhoso. Por quê? Porque tem alegria. E é dessa forma, queridos, que nós fugimos do pecado. A fé madura, queridos, ela não é uma fé estática, parada, né? A fé madura, queridos, é uma fé progressiva. Pastor, o que significa? Significa que você vai mudando, vai evoluindo conforme o tempo vai passando, você vai melhorando. Aquilo que você fazia de errado, você já aprendeu que não pode fazer mais, e você não vai fazer mais. Você não vai fazer mais. Por quê? Porque nós temos um objetivo muito melhor e muito maior. Um objetivo que requer o quê, queridos? Que requer abandono total de uma vida passada. Sabe, queridos, seguir a Cristo não é ter uma opção espiritual. Seguir a Cristo, queridos, é eliminar, é queimar outras alternativas. Sabe, queridos? E eu falo que isso mexeu muito comigo, essa palavra. Por quê, queridos? Porque eu volto lá atrás, quando eu me converti. Quando eu me converti, queridos, eu saí queimando todas as alianças que eu tinha com pessoas do mundo, amizades. Eu saí ligando de fato para amigo mesmo. Falei bem assim: ó, a partir de hoje não posso sair mais com você, só se você virar crente que nem eu virei, ir para a igreja, porque agora eu estou servindo a Deus, Deus tem uma obra na minha vida e eu não posso mais fazer coisa errada, eu não posso mais brincar com o pecado. Então eu queimei, queridos, todas as alternativas. Porque quando eu decidi servir a Deus, eu tive até um problema, eu fui colocado para fora de casa. E eu sabia que isso ia acontecer, mas não tinha volta. O problema nosso, queridos, é que muitas vezes nós servimos a Deus, mas nós não queremos abrir mão das coisas do mundo lá fora. A gente sempre quer ter um plano B, né? A gente não quer depender totalmente de Cristo. Não, pastor, eu depender de Cristo, não. Sabe, eu tenho que ter o plano B, eu tenho que ter as minhas coisinhas, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Quem disse que Deus não quer te dar isso? Quem disse que Deus não quer te abençoar?
Enquanto você não compreender isso, você vai viver sempre essa vida medíocre, achando que o melhor de Deus está nas coisas desse mundo. Sabe, queridos? Sabe? Não é viver para Cristo quando dá, mas apenas para Cristo, sem volta. Não tem volta, queridos. Porque eu e você, queridos, nós estamos sendo preparados para reinar com Deus. É o que a palavra de Deus nos fala. O maior problema, queridos, da igreja é que a igreja durante muito tempo achava que ir pro céu era o quê? Era um gramado e um lugar prazeroso e que a gente ia ficar pulando no meio da grama. Não, queridos. O que a palavra nos promete, queridos, é uma vida onde nós iremos reinar com Jesus. A igreja vai reinar com Cristo. E é por isso, queridos, que nós temos que abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos. Por quê? Porque nós vamos participar de um reino de justiça. E é por isso, queridos, que nós passamos por luta, por dificuldade, nós somos abandonados, nós somos reprovados, nós somos rejeitados, nós somos defamados. Por quê? Porque nós estamos sendo preparados, queridos, para viver uma eternidade com Cristo. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja. A palavra de Deus diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Significa o quê, pastor? Significa que por mais que você queira compreender, você não vai entender. Eu não sei se você é louco que nem eu. Uma vez eu falei para Deus: Senhor, eu queria entender um pouquinho como é que é. Queridos, eu tive um sonho, que eu falei: meu Deus do céu, como vai ser maravilhoso. Por isso que eu vivo, queridos, hoje, para poder pregar a palavra de Deus, para poder falar do amor de Deus, sabe? Então servir a Cristo, queridos, é um caminho sem volta. Queimar os navios, queridos, o ponto de não retorno. Você tem que ter essa consciência, né? Quando nós olhamos para a questão de queimar o navio, nós vamos ver histórias, queridos, de povos que fizeram isso. Isso não está relacionado a uma cultura, mas é pontual, né? Algumas pessoas, por exemplo, o mais famoso é o conquistador Hernán Cortés, que em espanhol, queridos, quando ele invadiu o México com o seu grupo de soldados e lutou contra os astecas. O que ele fez, queridos? Na hora que ele encostou o navio, ele mandou colocar fogo no navio. Por quê? Porque eles estavam em menor número. Isso significava o quê? Nós estamos aqui para dominar essa terra. Nós não temos plano B, não tem como voltar. Então o caminho é só ir para frente e dominar, e ponto final. Né? E quando a gente olha também, Alexandre o Grande também fazia isso. Né? Quando a gente lê lá na história, a gente vai dos povos antigos, a gente vê que um povo, uma civilização que tinha um costume de fazer isso, mas era isolado também, eram os vikings, que começaram a dominar ali praticamente o mundo ali, através de barcos, através de navios. Quando eles chegavam numa terra, eles queimavam, sabe, queridos? E hoje, queridos, a gente vê um povo fazendo isso, sabe? Tem um povo aí, queridos, que quando você pesquisa na história, sabe o que eles fazem? Eles pegam os países de origem deles, e eles são muito ricos, né? Porque é um povo que é o seguinte, quando eles são ricos mesmo. Então o que eles fazem? Eles enviam jovens para outras nações. Para quê, pastor? Para que esses jovens casem com mulheres dessas nações e que através desse casamento eles convertam toda a família para a região deles, e assim eles vão crescendo no mundo inteiro. E estão crescendo, queridos, no mundo inteiro. Estão crescendo no mundo inteiro. Sabe? Então nós precisamos entender isso, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início a uma nova vida. Quando alguém queima, querido, os seus navios, ele não deixa uma ponte de retorno ao passado. Você sabe qual que é o maior problema nosso, queridos? A gente entrega a nossa vida para Jesus, mas não consegue se livrar do passado. Não consegue se livrar da vida de pecado do passado. Sabe, queridos, eu lembro que quando eu me converti, Deus ele colocou algo no meu coração, queridos, que mudou totalmente a minha vida. Eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, mas às vezes eu falava bem assim: não,
eu não posso mais namorar qualquer pessoa. Agora eu sou crente. Agora eu sou filho de Deus. Eu não tinha muito conhecimento. Então eu falava assim, agora eu sou crente. Agora eu tenho que esperar o momento certo. Eu tenho que namorar consciente que a minha namorada será a minha esposa. E honrar os meus pais dela, tendo relacionamento com ela só depois do casamento. Foi esse o entendimento que Deus colocou no meu coração quando eu me converti. O que significa isso? Significa, queridos, que não tinha como mais voltar para uma vida de pecado. Porque agora eu estava com Cristo. E com Cristo, queridos, é uma vida nova, é avançando, é crescendo, é evoluindo. É evoluindo. Teve os momentos na minha vida? Teve os momentos de aprendizado, queridos, oração, fazia oração errada, chorava na presença de Deus, sabe? E eu chorava, meu Deus, eu estou sofrendo tanto, Senhor. Até que eu descobri que Deus não tem dó de ninguém. Aí eu falei, puxa vida, então era inútil chorar na presença de Deus? Agora, queridos, eu choro de alegria, de amor. Não porque eu estou sofrendo, não porque eu quero fazer Deus ficar com dó de mim. Porque se eu estou sofrendo é por causa de decisões erradas que nós tomamos. Né? Decisões erradas que nós tomamos. Veio as consequências? Vem. Então o que a gente tem que fazer? Tem que ser que nem Davi, tem que aprender a conviver com elas. Por quê? Porque as consequências, queridos, não é tratamento de Deus, é fruto das nossas escolhas. Aquilo que nos faz sofrer, na maioria dos casos, é fruto, queridos, das nossas escolhas. Sabe? Sabe, queridos? Então, quando alguém queima os navios, ele não deixa uma ponte de retorno ao passado, não guarda escape emocional, não preserva pecados secretos. Sabe, queridos, é aquilo que eu falei, não tem negociação com o pecado, não pode, ponto final. A gente tem que fugir dele. Aquela famosa história que eu falo para você, né, que hoje, né, nós temos esse aparelhinho aqui, esse aparelhinho revela tudo sobre a nossa vida, tanto que tem senha. Só que, por exemplo, lá em casa não tem senha. A Valentina ainda não tem o celular dela, mas tem o meu e o da Débora, ela fica lá. Ela pode usar, ela pode pegar e não tem senha. Por quê, queridos? Porque como família nós não temos nada para esconder de ninguém. E assim tem que ser o Filho de Deus, queridos. Por isso que nós temos paz, nós temos alegria. Por quê? Porque nós não temos nada para esconder de ninguém. Porque nós sabemos, quando conhecemos a Cristo, que não devemos negociar com o pecado. O pecado nós temos que tirar ele das nossas vidas de uma vez por todas. Então, queridos, examine hoje qual é o hábito, pessoa, vício, ambiente que ainda é um navio, que ainda te leva de volta para o mundo. Às vezes, queridos, você volta para o mundo por causa de um amigo, por causa de um ambiente. Às vezes você está bem na igreja e tem um amigo que vai, convida você e sai à noite, e quando pensa que não, você já está bebendo, já está aprontando, já está pecando. A gente tem que se livrar, tem que tirar isso da nossa vida, queridos. A própria palavra de Deus diz, queridos, que aquele que não desagradar pai, mãe, irmão, não é digno de mim. E quando a palavra de Deus fala isso, significa que nós vamos ter que passar por essa situação sim. Porque vai chegar um momento na nossa vida, para a gente viver em santificação, nós vamos desagradar pessoas que mais amamos. Mas não tem volta, queridos, nós temos que nos santificar. Nós temos que buscar ao Senhor. Então decida agora, esse navio vai ser queimado? Faça uma oração, queridos, renuncie a isso na sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo. Aí você fala, pastor, mas quando isso aconteceu com você, você se afastou dos seus amigos, se afastou dos seus relacionamentos, se afastou até da sua profissão. Me afastei da minha profissão, queridos. Por quê? Porque a minha profissão me levava eu tinha a oportunidade de não pecar, mas a minha profissão levava outras pessoas a pecarem. Porque aquilo que eu vendia não era bom para as pessoas. E aí, pastor? E aí eu tive que começar de novo. Na época, queridos, isso há 21 anos atrás, eu saí de um salário, naquela época era dinheiro, onde eu ganhava R$ 4.500 como vendedor, para um salário de R$ 750 como motoboy. Porque eu não poderia mais voltar para aquele caminho. Não poderia mais. Então, queridos, queimar navio vai ser difícil? Lógico que vai ser difícil, no início. Mas depois você vai ver a presença de Deus.
se manifestando de uma forma sobrenatural na sua vida. Porque não adianta nada, queridos, eu estar aqui pregando a palavra de Deus e a minha profissão ser uma porta onde leva as pessoas para poder pecar. Então a gente tem que aprender isso, queridos. Entenda uma coisa: o céu, a terra, né, e o inferno reconhece quem se entrega por inteiro. Quando você queima os navios na sua vida que te leva a pegar, significa que tem uma entrega por inteiro. Então é impressionante, você percebe, as pessoas do mundo, ela te reconhecem, as pessoas, é impressionante, né? As pessoas falam, você está diferente, tem algo diferente com você. Aí você já aproveita, né? Fala bem assim, esse algo diferente que você tem na minha vida é Jesus, é o Espírito Santo de Deus que tomou conta da minha vida. Se você quiser essa diferença para a sua vida, eu vou orar por você agora. Você quer aceitar Jesus? Eu não sei se você já teve a oportunidade de falar isso, eu já falei isso várias vezes, queridos, para amigos. Eu lembro uma vez que eu estava vindo da faculdade com um amigo e eu falei, Deus, me dá uma oportunidade de falar do teu amor para ele. Aí na mesma hora ele olhou para mim e falou, mas senhor Rubens, tem uma coisa diferente em você. Tá, que oportunidade maravilhosa, Deus. Falei do amor de Deus para ele, queridos, ali, sem muito conhecimento, sem muita sabedoria. Uma coisa que aconteceu comigo, queridos, foi uma vontade imensa em conhecer a palavra de Deus. Eu não perdi um culto, todo dia eu lia a Bíblia, e todo dia eu falava para Deus, Deus me ajuda a entender e praticar o que está na tua palavra. Porque não basta só ler a Bíblia, queridos, não basta só vir na igreja ouvir a palavra. O negócio acontece quando, pastor? Quando você começa a colocar em prática. Enquanto você só está lendo e só está ouvindo, você só está se alimentando. Aí você fala, pastor, não acontece nada. E não vai acontecer. Porque a mágica, queridos, o sobrenatural, ele vai acontecer quando você começa a praticar. Quando você começa a praticar. Eu lembro que tinha um amigo meu, e ele falou uma coisa interessante. Quando eu me converti, eu falava para ele, rapaz, eu me converti. E às vezes a gente vê as pessoas falando que vai ser tudo mil maravilha. Aí eu falei para ele, mas eu me converti, meu pai colocou para fora de casa, é só luta, né? Estou trabalhando agora ganhando menos, não tem dinheiro para nada, é só luta. Aí ele falou uma coisa interessante para mim. Falou, calma Rubens. Eu falei, por quê? Servir a Deus é uma plantação. Você não está passando por luta porque Deus é ruim na sua vida. Você está passando por luta porque você está colhendo as coisas de ruim que você plantou. Mas calma, tem paciência, porque agora você está plantando coisas boas. Vai chegar uma época que você vai começar a colher essas coisas boas que você está plantando. E aquilo, queridos, nunca saiu da minha mente. E isso me deu força para continuar plantando. Eu falei, então quero plantar mais. Eu quero plantar mais. Até que chegou o momento em que eu comecei a colher aquilo que eu estava plantando. Olha só o que a palavra de Deus diz em Atos 19:15, uma cena bem curiosa, que diz assim, ó: mas quando eles tentaram isso com o homem dominado com o espírito imundo, o espírito respondeu, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? E aí, ó, deram uma surra neles. A palavra de Deus, se você continuar lendo, diz que a palavra de Deus diz que eles, aquelas pessoas, a pessoa endemoniada, pegou aqueles homens, deram uma surra, tiraram a roupa deles e deixaram eles embora sem roupa. Então, é para você ver o que é interessante, queridos. Os demônios falando, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem são vocês? Então por isso que nós temos que viver uma vida santificada. Por que o inferno conhece Jesus? Porque Jesus, queridos, ele viveu uma vida santificada. Ele nunca deixou de ser santo, só porque ele se tornou homem. Eles conheciam Paulo por quê? Porque Paulo abandonou o pecado e decidiu viver uma vida santificada. E é essa decisão que nós temos que tomar hoje nas nossas vidas. E as pessoas não compreendem isso, as pessoas acham que é só ir na igreja, e não é só ir na igreja, queridos, o segredo é viver uma vida santificada. Você quer estar perto de Deus? Viva uma vida santificada. Você quer descobrir Deus? Viva uma vida santificada. Você é um caçador de Deus? Viva uma vida santificada. Porque você vivendo uma vida santificada, você vai trazer a presença de Deus para você. É impressionante isso, queridos. Você não tem noção do que é viver uma vida com a presença de Deus. É algo surreal. É algo surreal.
você passa a compreender as coisas de uma forma totalmente diferente. Quando você tem Deus na sua vida, você vira especialista em reconhecer Deus na vida das pessoas. Então é fácil você identificar uma pessoa quando ela tem Deus e quando ela não tem, porque você tem Deus na sua vida. É fácil você tomar decisão, é fácil você queimar navios, porque você sabe. Você sabe que aquele amigo, que aquele parente só te leva problema, só te leva dor de cabeça. Pastor, o que eu tenho que fazer? Tacar fogo nele. Não de forma... Viu, queridos? Se afasta. Sabe, queridos, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender isso. O mundo espiritual, queridos, sabe quem é sério com Deus. Entenda uma coisa. O mundo espiritual sabe quem apenas frequenta culto. O mundo espiritual sabe quem adora a Deus e sabe quem apenas toca ou quem apenas canta. O mundo espiritual não brinca, queridos. E a própria palavra de Deus nos mostra isso. E é por isso que nós não devemos brincar, por isso que nós devemos viver uma vida de santificação. Quem queimou, queridos, os navios, se torna conhecido pelo inferno, respeitado pelo céu. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Reis 19, do 19 ao 21. Vou pedir para o pastor Rafael colocar aqui para a gente poder ganhar tempo. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê que Elias foi um profeta abençoado, queridos. Imagina, queridos, você ser que nem Elias. O rei Acabe pediu para os generais dele, um batalhão, vai lá e traz Elias para cá. Aí de repente ele chega, homem de Deus, chega lá o general, homem de Deus, ordem do rei, desce, venha conosco, o rei quer te ver. Aí Elias só falava bem assim, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos vocês. Queridos, na hora que aquele homem falava, descia fogo do céu, matava todo mundo. Até que chegou um com humildade, aí ele falou, agora eu vou. Então a gente olha para Elias, Elias foi tremendamente abençoado. Aí você vai compreender, mas e Eliseu? Eliseu, queridos, ele foi duplamente abençoado. Pastor, o que significa isso? Significa que todos os milagres que Elias operou, que Deus operou através de Elias, Eliseu, Deus operou 2 vezes mais na vida dele. E você vai entender o porquê. Por quê, queridos? Porque o profeta Eliseu, ele foi um verdadeiro queimador de navios. Ele entendeu quando ele recebeu o chamado, ele sabia que não tinha volta. E é isso, queridos, que nós temos que compreender. Quando nós recebemos o chamado de Deus, não tem volta. Olha só o que a palavra de Deus diz. Então Elias saía de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando um campo com 12 parelhas de boi. Elias o alcançou e atirou sua capa sobre os ombros de Eliseu. Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias, dizendo, primeiro me deixe beijar o meu pai e despedir-me da minha mãe, e depois irei com você. Elias respondeu, vá, volte, mas lembre-se do que eu fiz a você. Então Eliseu voltou aos seus bois, matou os 2 bois que eram seus, usou a madeira do arado e do jugo para fazer fogo e assar a carne, e distribuiu a carne aos outros trabalhadores e ao povo que estava lá, e todos comeram. Depois se aprontou e foi com Elias como ajudante dele. Por que ele foi abençoado, queridos? Porque ele queimou toda a possibilidade de volta. Ele falou bem assim, Deus me chamou, agora eu vou ser um servo do Senhor, eu não posso voltar à minha vida antiga. E é assim, queridos, tem que ser a nossa vida. Porque se você estiver na igreja e você querer voltar à vida antiga, você vai ser um instrumento dentro da igreja sendo usado pelo diabo. Para quê? Para fofoca, para intriga. Por quê, queridos? Porque nós que somos filhos de Deus, nós temos que ter convicção que agora, queridos, a única coisa que nós temos que dever para as pessoas é o amor. Nós não podemos mais ter raiva. Eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre luta, e essa pessoa falava bem assim, pastor, é difícil, mas nós que somos cristãos, a gente tem que aprender que as pessoas vão nos decepcionar, principalmente da nossa família.
Às vezes um pai, uma mãe vai nos decepcionar, mas como nós somos cristãos, mesmo assim nós amamos e cuidamos, né? Por quê? Porque nós, como filhos de Deus, nós temos que aprender a lidar com isso, e realmente tem que ser assim mesmo, queridos. Por isso que a igreja cresce, porque há confiança, porque há amor. Você pode ver quando acontece algum problema na igreja, queridos, foi por quê? Foi alguém que decidiu servir a Cristo, mas não decidiu queimar os seus navios. Então, na primeira oportunidade de fofoca, de intriga, se entrega. Por que hoje ninguém mais faz fofoca, conversa, fala fofoca, fala mal de outra pessoa para mim? Porque já sabe, queridos, o que vai ouvir. Nós temos que ser canais de bênção na vida das pessoas. Não fale mal de ninguém, queridos, principalmente do teu irmão da igreja, e não permita que ninguém fale mal. Não permita. Pastor, você já teve problema com amizades dentro da igreja por causa disso? Já, ué. Quantas pessoas, eu lembro na época lá com o pastor Orides, veio falar mal do pastor Orides para mim. Aí, querido, eu falava assim, irmão, lava sua boca para falar mal do pastor Orides, viu? Cuidado, ele é ungido do Senhor, viu? Sabe, queridos? Por quê, queridos? Porque não tem volta. Nós não estamos aqui para amaldiçoar, nós estamos aqui para abençoar, para ser bênção na vida uns dos outros. E nós precisamos entender isso, queridos. Sabe? Essa é a pergunta, queridos, que separa os religiosos dos discípulos, os curiosos dos rendidos, os teóricos dos transformados. Jesus, ele não pergunta, você entende? Sabe o que ele pergunta? Você crê? O problema nosso é que a gente quer entender tudo. E aí nós sofremos e caímos por causa disso. A própria palavra de Deus nos alerta a ter cuidado com a letra. Porque a letra é o que? É uma vida de compreensão, onde você quer compreender tudo. Só que com Deus é impossível você compreender tudo. Você vai ter que crer. E aí eu pergunto para você, você está preparado para isso? Quando Deus pede algo para você, você fala assim, mas eu vou ter que abandonar tudo. E você quer compreender o seu chamado. Não, queridos, o Senhor me chamou, amém. Você crê, creio. Tem que abandonar tudo, amém. Sabe, queridos, pare de tentar compreender tudo para obedecer. Não, eu até vou servir a Deus, mas primeiro eu tenho que compreender como que é esse negócio aí. O tempo vai passar. O tempo vai passar. E você vai ter dificuldade de entender isso. Olha o que a palavra de Deus diz em João 11, 25, 26. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem que vai entender isso, queridos? Imagina uma pessoa chegar para você, porque foi isso, Jesus aqui era uma pessoa. Ele chegou para Marta, uma amiga dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Bugou, queridos, bugou. A gente sabe porque a gente está na igreja há bastante tempo, a gente ouviu a palavra de Deus, mas eles não tinham a palavra de Deus, não tinha a Bíblia. Jesus falou isso, bugou. Quem que vai compreender um negócio desse? Aí ele continua aqui, todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aí você fala, agora complicou tudo. Como é que você entende isso, queridos, no racional? Mesmo que morra, viverá. Para a gente, o que faz sentido? Morreu, acabou, não é? Não é o que faz sentido para a gente? Por exemplo, você tem um animalzinho de estimação lá, ele morreu, por que você chora? Por que você fica triste? Eu estou dando um exemplo do animalzinho de estimação, porque nós que somos cristãos, a gente chora quando a gente perde alguém, a gente fica triste, mas a gente tem a convicção que quando esse ente querido nosso morre em Cristo, ele teve a salvação. Mas por que você chora quando seu animalzinho de estimação morre? Porque você sabe que morreu, acabou, não tem como mais levar no veterinário, não tem como mais dar remédio, tem como dar remédio. Às vezes você vai lá na UTI de um hospital, não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu de ver pessoas partindo na UTI, é um monte de aparelho ligado, e é remédio, e é conexão de fio aqui, aí de repente a pessoa morre, acabou, desconecta todos os fios, tira medicamento, por quê? Porque não adianta mais. Então você imagina, queridos, Jesus falou isso para ele, todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aí depois ele fala assim, e quem vive e crê em mim,
não morrerá eternamente. Não é quem entende, quem vive e me entende. Não, é crer. E crer, queridos, significa acreditar mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Não morrerá eternamente. Aí vem a pergunta: você crê nisso, Marta? Você crê nisso, Marta? Sabe, queridos, pare de tentar compreender tudo para obedecer. Se a palavra de Deus diz que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, pare de querer entender o porquê. Ou de dar explicação, mas eu não tenho um bom pai, mas eu não tive uma boa mãe. Não interessa, se Jesus falou para você honrar, honra. Porque isso é bênção para a sua vida. O seu pai e a sua mãe já fez as escolhas dele, já viveu, colheram ou estão colhendo. Agora Deus está te dando uma oportunidade nova. Então se Ele fala para você honrar, não importa, mas faça de tudo para poder honrar. Mesmo que o seu pai seja uma pessoa ruim, mesmo que sua mãe seja uma pessoa ruim, mesmo que seu pai tenha feito maldade com você, honre. E como que você honra um pai e uma mãe? Zelando, cuidando do seu nome, sendo uma pessoa boa, uma pessoa honesta, tomando decisões corretas. Sabe, queridos? Diga: eu creio, mesmo quando não vejo. Às vezes você está passando por uma situação difícil e você fala: pastor, tanta gente profetizou na minha vida, então está na hora de você começar a acreditar. Pastor, mas as coisas não acontecem porque você não crê. E Jesus, ele fala que é importante, queridos, você crer, você acreditar. Ele diz assim, ó: quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quem vive e crê em mim. Como que você vai provar que você crê em Jesus? Através das suas atitudes. Sabe, queridos? A gente passou por um momento difícil agora, essa semana, com o Eduardo. O Eduardo teve que se despedir da mãe dele, né, Edu? E a gente estava lá no velório lá. E eu olhei para o Du, eu vi o Du estava sofrendo, ele estava triste, né? Você olha para ele, é a cara da mãe dele, né, Edu? Ele estava sofrendo, estava triste, mas o tempo todo ele falava assim: pastor, minha mãe conseguiu a vitória dela, e agora eu tenho que lutar para conseguir a minha. Sabe, queridos? E aí chegou a noite, o Du estava no culto, na igreja. E às vezes as pessoas não compreendem, mas por que ele fez isso? Porque ele crê em Deus. Quando a mãe dele estava no hospital, lá na UTI, que ele recebeu a notícia, onde que ele estava? No culto, lá na pastora Ana. E por que ele estava no culto? Porque ele sabia que dali para frente ele não podia fazer nada pela mãe dele na UTI. Ele sabia que agora era o momento dela com o Deus dela, o Deus que ela servia, que é o mesmo Deus dele. Então por isso que ele decidiu buscar o Senhor. Aí eu falo para você, o porquê que ele agiu dessa forma? Porque ele não ama? Não, queridos, porque ele tem uma fé madura. Ele compreende, ele sabe que um dia ele vai encontrar com a mãe dele. E vai ser logo, porque o tempo está passando rápido. Ele não está preso nesse mundo, né, Edu? Você já morreu para as coisas desse mundo. Ele já faz parte do reino de Deus, queridos, mesmo vivendo nessa terra, né? É só uma questão de tempo, né, Edu? Sua mãe foi primeiro, mas logo, logo nós estamos lá. Isso, queridos, é fé. Isso é compreender. Eu lembro que uma vez a minha filha, ela acordava chorando. Eu falei: por que, filha, você está chorando? Ah, papai. Ela era pequenininha. E ela até falava bem assim para mim: ah, papai, eu vejo as menininhas. Ela falava desse jeito: eu vejo as menininhas do tio Manuel. Eles têm um monte de irmão. Eles brincam, têm irmão. E eu, papai, era para mim ter um irmãozinho, mas meu irmãozinho morreu. E eu não vou ter irmão? Aí eu falei: filha, você tem irmão? Aí eu falei para ela: ele está lá no céu. Ela: é, papai, mas eu não posso ver ele, não posso brincar com ele. Eu falei: quem disse para você? Pede para Deus mostrar ele para você. Pede para Deus levar você lá no céu, ou trazer ele aqui para você ver. Ela: papai, mas Deus pode fazer isso? Eu falei: filha, Deus pode todas as coisas.
Não existe nada impossível para Deus. Aí ela falou, papai, o senhor pede para mim? Eu falei, não, aí é você que tem que pedir. Papai ajuda, papai ora aqui, a gente faz uma oração e a gente ora. Então tá, papai, então me ajuda. Aí ela fez uma oração, eu lembro até hoje da oração dela. Ela falou bem assim, papai do céu, meu papai falou que você pode todas as coisas. E eu tenho um irmãozinho que eu não conheço, mas ele está aí no céu. Meu papai falou que ele está aí no céu, então leva eu para ver meu irmão. Falou desse jeito. Queridos, passou mais ou menos uma semana, 2 semanas. Eu lembro como se fosse hoje, num domingo de manhã. Domingo não, um sábado de manhã. Ela acordou toda eufórica, falando, papai, eu fui no céu, eu vi o Noah, papai, eu vi o Noah. Aí ela falava, papai, mas eu vi o vovô também. E tinha um monte de gente com eles, papai, mas eu não podia falar com eles. Porque o homem que estava comigo falava bem assim, ó, você só pode ver, você não pode conversar. Para você conversar, você vai ter que estar aqui. Aí ela falou assim, papai, o Noah é a cara da mamãe, é igualzinha a mamãe. E começou a falar, e eu perguntando do céu como é que era lá. Ela ficou maravilhada, queridos, com isso. E ela era muito novinha. E sempre eu faço ela lembrar dessa história, mas isso aconteceu com ela muito nova, então algumas coisas ela não lembra. Então a gente tem que ter essa compreensão, queridos, que existe algo muito melhor do que essa vida. Aqui é um tempo que nós estamos sendo preparados, queridos. É que nem você vai para uma faculdade, queridos, às vezes a faculdade é difícil, é um monte de matéria que você nem entende isso, você fala bem assim, poxa vida, eu estou fazendo um curso de psicologia, para que matemática? Né? Para que química? Para que física? E você reclama e questiona, aí está fazendo um curso de engenharia, para que interpretação de texto, para que não sei o quê? Calma, você só está sendo preparado. Aí depois que você forma, você vai trabalhar na sua profissão, você vai virar dono da sua empresa, diretor, gerente, você não vai fazer mais. É que nem o Alan, né, Alan? Quando você estudava lá, né, Alan? Não era correria? E hoje que é empresário é pior, né? Era melhor quando estudava. Sabe, queridos? Mas é uma posição diferente, né? É uma posição diferente. É a mesma coisa nós aqui, queridos. E eu fico feliz, porque quando eu olho para a vida do Eduardo, eu vejo isso nele. Eu falo assim, meu Deus do céu, como Deus é bom. O Eduardinho já se desconectou dessa vida há muito tempo. Sabe, queridos? E triste ele está, lógico que ele está triste, né, Edu? Lógico que está triste, queridos. Saudade, ele está triste. Mas é impressionante, queridos, que tem uma alegria grande no coração dele. E essa alegria é a convicção de que a mãe dele conseguiu a vitória. É a convicção. Sabe, queridos? Então nós precisamos, queridos, compreender isso. Nós precisamos entender isso. Sabe? Diga, eu creio mesmo quando não vejo. A santidade, queridos, a gente falando de queimar navios, para você se santificar, a santidade ela exige uma morte. É impossível você se santificar se você não decidir morrer para as coisas desse mundo. Pastor, mas significa que eu vou abandonar tudo? Queridos, é que nós não compreendemos. Sabe, queridos? Você morrer não significa que você vai abandonar tudo, mas você tem que abandonar tudo. Por quê, pastor? Porque quando Deus te entregar o tudo, você nunca vai valorizar mais o tudo do que Deus na sua vida. Você acha que não é da sua vontade de Deus, queridos? Que Ele seja glorificado através da sua vida? Lógico que é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que você seja. Por exemplo, você está fazendo um curso de direito, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você estude, que você se capacite, que você preste concurso público, que você vire um promotor, que você vire um juiz, que você vire um delegado de polícia. A vontade de Deus não é que você use o seu curso de direito para defender bandido. Ah, pastor, mas eu quero defender pessoas justas. Aí sim, então vai para a promotoria. A vontade de Deus, queridos, é que você glorifique o nome dEle, sendo um juiz justo. A vontade de Deus é que você tenha capacidade, faça medicina, seja um neurocirurgião, salve vidas de pessoas, seja um pediatra, salve vida de crianças.
Seja um oncologista de sucesso, onde, queridos, Deus pode te dar a cura para enfermidades. Essa é a vontade de Deus. Só que entenda uma coisa: para que a vontade de Deus haja na nossa vida, nós temos que ser uma vida santificada. Você acha que a vontade de Deus não é que a sua empresa cresça, que a sua empresa vira referência? Lógico que é a vontade de Deus. Mas como que Deus vai fazer isso? Por quê? Porque você não tem mais tempo nem de ir para a igreja. Pastor, minha empresa está crescendo demais. É, né, irmão? Por isso você sumiu da igreja. Vamos pedir para Deus tirar a empresa? É. Ai, pastor, estou fazendo faculdade, não consegui mais ir para a igreja. Não, mas dá final de semana dá para vir, ué. Então vamos tirar a faculdade. É que nem aquela história, né? Pastor, eu não aguento mais o meu marido. Vamos mandar Deus levar seu marido? Vamos pedir para Deus levar seu marido? Pastor, não aguento mais meu filho. Vamos pedir para Deus levar? Não, queridos. Vamos nos esforçar, viver uma vida santificada e usar tudo que nós temos e somos para glorificar a Deus, para honrar o nome do Senhor, né? Eu estava conversando com a Elisa aqui, eu falei, mas não, Elisa, tá em silêncio a igreja, hoje está até diferente aqui na igreja e tal, né? E ela ali dando risada e tal, né? Aí depois eu falei assim, mas eu sei por que está em silêncio, é que o Alan não chegou ainda. Aí daqui a pouco começa um barulho lá no café ali, aí quando eu vou lá, o Alan chegou, e daqui a pouco chegou aqui na igreja, e começa a conversar com outro. É assim, queridos. A vontade de Deus, queridos, é que independente do que você seja, independente do que você faça, independente do que você tem, que a sua vida glorifique o nome dEle. Que a tua presença glorifique o nome dEle. Sabe, nós precisamos compreender isso, queridos. Então a santidade, queridos, ela exige uma morte, né? Porque se você não morrer, queridos, você vai usar aquilo que Deus vai te dar nesse mundo para quê? Para se achar que é melhor do que os outros, para aparecer, para ganhar likes, para ganhar visualizações, né? Agora quando você morre, não, você morreu. Então nada mais faz sentido para você. Você morreu, por exemplo, você morreu. Deus pode fazer você um empresário de sucesso, rico, que para você aquilo não vai mudar nada na sua vida. Deus pode fazer de você um levita, um músico excepcional. E na hora que as pessoas chegarem e falar para você, mas você é um músico excepcional, você vai falar, quem sou eu? Isso não é nada não, isso é para glorificar a Deus. Por quê? Porque você morreu para as coisas desse mundo. Mas quando você não morre, qualquer coisinha que venha a mais já abandona tudo, né? Abandona a família. Sabe, queridos, tem um amigo meu que era uma bênção, né? E aí, queridos, ele era uma bênção na igreja, era uma bênção na família, e Deus fez dele uma pessoa muito rica e próspera, mas próspera de uma forma sobrenatural, queridos. Deus, tipo assim, ele tinha uma empresa, e em 2 anos Deus fez com que a empresa dele crescesse 100 vezes mais, queridos, uma coisa fora do normal. Ele, sabe, em 3 anos ele virou bilionário, queridos. Só que aí o problema que fez o quê? Subiu para a cabeça dele. Ele abandonou a família. Não, primeiro ele abandonou a igreja, abandonou Deus. Depois ele abandonou a família, abandonou os amigos. E hoje está na miséria. Não tem ninguém nem para cuidar dele. Por quê, queridos? Porque ele não morreu. E é isso que eu quero que você entenda. Para você ser um instrumento usado por Deus, você precisa morrer. Pastor, o que significa? Significa o seguinte, queridos. Se você vir para a igreja em um carro de última geração ou em um Fusca, para você tanto faz. Se você vir para a igreja de carro próprio ou de Uber, para você tanto faz, porque o importante não é como você está ou o que você tem, o importante é na presença de quem você está. Sabe, queridos? Olha só o que a palavra de Deus diz em Romanos 6, capítulo 11 e 12. Portanto, considerem-se mortos para o pecado, enquanto por outro lado estão vivos para Deus em Jesus Cristo. Não deixe que o pecado controle esse corpo mortal de vocês, e não ceda aos seus desejos pecaminosos.
Gálatas 2:20, eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim Cristo que vive em mim, e a vida genuína que tenho agora dentro desse corpo, é resultado da minha fé no Filho de Deus, ao qual me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Está em Gálatas 2:20. Cristianismo, queridos, ele não começa vivendo, esse é o nosso problema. A gente vem para Deus porque a gente quer que Deus resolva as nossas vidas, para quê? Para que a gente viva uma vida melhor, que Deus resolva os problemas das nossas vidas, para que a gente viva uma vida melhor. Mas isso não é cristianismo. Cristianismo é quando você está decidido para morrer. Nós vamos ter o batismo agora. E eu achei legal, que eu estava conversando com o irmão, e o irmão estava falando que uma das pessoas que vai batizar recebeu um convite, né? Justo no dia 6 para fazer algo. Aí disse que ele falou, dia 6? Não posso. Mas por que você não pode? Porque dia 6 é o dia da minha morte. Legal, queridos, é isso mesmo. Dia 6 é o dia da minha morte, uai. Eu tenho um encontro marcado com a minha morte. Oh, meu Deus do céu, o batismo ele é maravilhoso, queridos. O batismo é algo maravilhoso, queridos. Então, queridos, o cristianismo ele começa quando morremos. Quando morremos para o orgulho, morremos para a nossa vontade própria e morremos para o pecado. Amém? Eu vou pedir para um diácono atender um rapaz que está lá fora. Se tiver um diácono aí, já foi já. Amém? Sabe, queridos? Então é morrer para o pecado. Então peça ao Espírito Santo para purificar o seu eu. Você sabe como é que está o seu eu. Você sabe como é que está a sua vida. Então peça para o Espírito Santo poder purificar a sua vida, purificar o seu eu. Porque é necessário ter a santificação. Quando sua vontade entrar em conflito com a vontade de Deus, escolha a vontade dEle. Sabe, queridos, nós somos seres humanos, nós somos dotados de vontade e de desejo, mas nós que servimos a Deus, muitas vezes, as nossas vontades e os nossos desejos vão entrar em conflito com a vontade de Deus. E quando isso acontecer, pastor, escolha a vontade de Deus. Escolha a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, queridos, aprenda a acordar de manhã e declarar: Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Sabe, queridos, maturidade e santidade, queridos, é uma jornada contínua. Poxa, que nem, por exemplo, você olha para a minha vida, ou para a vida de qualquer pessoa, nós temos um exemplo. Eu vou falar porque é legal. Por exemplo, eu vou dar como exemplo a minha vida. Eu estou com 21 anos de casado, minha esposa não está aqui para me corrigir, mas eu acho que é isso, 21, 22 anos, vai fazer 22 anos de casado. O Ítalo e a Eloane estão com uma semana de casado, né? A maturidade no casamento deles pelo tempo faz o seguinte: temos que fazer a primeira compra. Então vamos fazer da primeira compra um passeio, vamos chamar a mãe para ir junto, né? Vamos chamar as mães para ir junto. Mãe, ajuda a gente a fazer. Isso é normal, queridos. Uma semana de casado. E quando chega na maturidade, o pastor Rubens, Débora já sabe dirigir, está com carro, vai no mercado, se vira e faz a compra. Resolve. E se de repente, que nem por exemplo mesmo, a Rebequinha nasceu, tá com a criança pequena em casa, o pastor Rubens não gosta. Eu não gosto de fazer compra, mas não significa que eu não sei, né? Não vai fazer que nem o Daniel, né, Daniel? Que a irmã Naná ficou brava com ele que ele foi lavar a louça, e o Daniel gastou um monte de bombril lá, né, Daniel? Aí a irmã Naná ficou brava, e ele na cabeça dele, queridos, ele fez uma coisa muito errada, gastou um monte de bombril, né? E aceitou. Aí disse que ele chegou no mercado, aí foi passear no mercado, né, Daniel? Aí chegou lá, ele viu o preço do bombril. Eu não acredito que você brigou comigo. Você que pegou um monte de bombril, Daniel? Como é que foi? 70 centavos um pacote de bombril.
Por isso que é bom saber as coisas, viu, queridos? Que nem eu falo para você, aí entra a maturidade. Por exemplo, eu sei que a Débora gosta de ir no supermercado fazer compra. As mulheres, a maioria gosta de fazer essas coisas. Eu não gosto, queridos. Mas o fato de eu não gostar não significa que eu não sei. Eu sei fazer, eu sei o que minha casa precisa. Eu sei ir no supermercado comprar. Eu sei passar uma roupa, eu sei lavar um banheiro, eu sei fazer uma comida. Por quê, queridos? Porque eu compreendi com o tempo que ia chegar um momento que eu iria cuidar da minha esposa no casamento. Ia chegar um momento que minha esposa ia cuidar de mim. Isso é maturidade. Agora qual que é o problema? O problema é aquele camarada que teve um casamento todo, uma vida toda para poder aprender a cuidar da esposa, e quando a esposa está doente não consegue cuidar dela. Então a maturidade, queridos, ela é algo progressivo na sua vida. É um cuidando do outro. Por exemplo, nós cuidamos dos nossos filhos hoje, mas amanhã os nossos filhos irão cuidar de nós. Pastor. Sabe, queridos, em Hebreus, queridos, diz: deixemo-nos levar para o que é perfeito. Quer dizer, é um processo, queridos. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, 18 diz: o caminho do justo é como a luz ao nascer do sol, que brilha cada vez mais até o dia estar totalmente claro. Isso significa, queridos, que nós temos que melhorar como seres humanos, como cristãos. Por exemplo, você conheceu a Deus, você é infiel, você vai entrar num caminho da fidelidade. O que significa, pastor? Significa que você vai começar a ser fiel a Deus, fiel à sua esposa, fiel aos seus filhos, fiel aos seus amigos. Você vai crescer, você vai evoluir, aí Deus vai te abençoar, você vai ser fiel aos seus negócios, você vai ser fiel aos seus funcionários. Por quê? Porque a fidelidade é algo que está crescendo dentro de você. Agora, queridos, eu vou falar um negócio para você, queridos. A pessoa vem para a igreja há 5, 10 anos e fica eu não acredito, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Sabe, queridos, tem coisa que é pela fé, queridos. Então é um processo. Você não se torna maduro em um dia, mas você decide caminhar rumo à maturidade todos os dias. Por exemplo, queridos, eu não sou uma pessoa totalmente santa, mas eu decidi todos os dias da minha vida caminhar para a santidade. Você decide o caminho que você quer trilhar. Você decide o caminho que você quer trilhar. Por que que você se casa? Porque você deseja trilhar o caminho da fidelidade, do amor. Sabe, queridos, então nós temos que ter essa firmeza. Então estabeleça, queridos, práticas diárias, leia a Bíblia, oração, venha para os cultos, tenha disciplina. Tenha alguém para prestar contas. Começa a ter o hábito, queridos, de prestar contas do seu dia para Deus. Senhor, hoje o dia foi uma bênção, muito obrigado, Senhor, mas eu dei uma mancada aqui. Senhor, saí na mão com aquele cara e não podia sair na mão com ele. Senhor, o Senhor me perdoa. Senhor, eu respondi minha mãe. Senhor, hoje eu falei do Bombril lá, da irmã Naná lá no culto. Me perdoa, Senhor. Não deixa a irmã Naná ficar com raiva de mim não, Senhor. Ai, ai, Daniel. Sabe, queridos, então tenha alguém para prestar contas. Permita que Deus, queridos, o aperfeiçoe continuamente. Sabe, queridos, eu quero concluir essa ministração e dizer para você: cristianismo real, queridos, não é ter fé suficiente para receber bênção, mas fé suficiente para nunca mais voltar atrás. Nós temos fé para receber bênção e muitas vezes continuamos pecando. Sabe, queridos? Então, cristianismo, queridos, não é você desejar fé, não, porque Deus vai me dar essa casa. Não, é você ter fé, porque a vontade de Deus é essa, queridos. Entenda uma coisa, a vontade de Deus é que você evolua na sua vida. Você vai estudar, a vontade de Deus é que você se forme, a vontade de Deus é que você seja próximo. Você vai abrir uma empresa, a vontade de Deus é que a sua empresa dê sucesso.
Você tem que falar: Senhor, eu quero ter fé para não voltar atrás, não voltar a falar palavrão, não voltar a trair, não voltar a pecar. Sabe, queridos? Hoje Jesus está perguntando novamente: crê nisso? E a resposta daquele que queimou os navios tem que ser: sim, eu creio e não volto atrás. Sabe, queridos? A palavra de Deus em Hebreus 10, 39, eu vou encerrar essa pregação com esse versículo dizendo: nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos dos que crê e são salvos. É isso que nós somos, queridos. Nós não estamos aqui, queridos, para ficar flertando com o pecado. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós não estamos aqui para ficar triste porque um amigo ofendeu e eu não vou mais para a igreja. Não, queridos. Essa pessoa vai ter que aprender que não é me ofendendo que ela vai me tirar da presença de Deus, porque enquanto ela me ofender, eu decido amá-la. Sabe, queridos, já tem 26 anos que eu estou na presença de Deus. Eu já fui ofendido várias vezes, mas isso não me dá o direito de sair da presença de Deus. Então nunca dê as costas para Deus. Crê que Ele é contigo. Crê que Ele vai te fortalecer e você vai conseguir resolver a sua vida. Feche os teus olhos. Preste atenção nesse louvor. Glória, sendo madeiro por mim, me conectou, salvou. Jesus não voltou atrás. Ele ficou triste que ele ia enfrentar a cruz, mas ele foi em direção à cruz. E ele morreu por mim e por você. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Deus tem cuidado de você, filho, filha. Pôs um anel em meu queira dedo retornar. e me tirou o medo. Você que fica flertando com o mundo, Novas sandálias. tome uma posição hoje. Se vai. Despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e queime tudo aquilo que te faz pecar, tudo aquilo que te afasta do seu Deus. meus barcos no Deus, Ele está disposto a tudo por você, mas você também tem que estar disposto a tudo por Ele. Esse é o relacionamento que Ele quer comigo, contigo. Deus, Ele quer que a luz dele brilhe em ti todos os dias da sua vida. Deus te deu dons, talentos, e Deus, Ele quer te usar para a glória do nome dele. Se você quer ser usado para a glória de Deus e você decide hoje queimar os navios que te afastam do Senhor, se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar por você enquanto o ministério de louvor está louvando ao Senhor. Fala: Senhor, eu não quero ter lugar para onde voltar. Eu não quero ter um lugar para onde voltar. Eu não quero ter um plano B, Senhor. O Senhor é a minha única opção. O céu é minha única opção, é meu único caminho. O Senhor é o meu único caminho, porque o Senhor é a verdade e a vida. O Senhor, Ele vai te perdoar hoje, mas está na hora de você queimar esses navios que te tira da presença de Deus. Está na hora de você queimar o orgulho. Está na hora de você ter o domínio próprio. Queimar a autossuficiência. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Declare isso. Palavra não tem outra opção, Senhor. Eterna, pra onde
Eu não tenho, Senhor, para onde ir, eu não tenho para onde voltar. O Senhor é a minha única opção, Senhor. O céu é o meu único objetivo, Senhor. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Deus, não há outro Senhor além de Ti, ó Pai. O Senhor é exclusivo, ó Deus. O Senhor é único. O Senhor é maravilhoso, Pai. Senhor, eu me coloco diante do Senhor, ó Pai, junto com este ministério de louvor, junto com os meus irmãos que aqui estão, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós somos tentados a voltar, Senhor, a nos afastar, Pai. Mas eu peço a Ti, ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. E nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a queimar, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Pai. Tudo aquilo que nos leve a pecar, Senhor. Nos ajude, Senhor, a compreendermos, ó Deus, que não existe outro caminho. Que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que não há outro além de Ti. Por isso, Deus, eu te peço, nos fortaleça, Deus. Nos transforme, ó Pai, numa igreja forte, Senhor. Uma igreja, Senhor, unida, Senhor, com o mesmo objetivo, Senhor. Nós somos pessoas diferentes, ó Pai. Nós moramos em locais diferentes, casas diferentes, temos costumes diferentes. Mas o Senhor é que nos une, ó Pai. E que possamos, ó Deus, caminhar, Senhor, para este caminho, Pai. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por este culto, ó Pai. E te peço, ó Deus, leva-nos, Senhor, aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, ó Deus. E nos dê uma semana próspera e abençoada. Levante suas mãos para os céus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Que Deus abençoe vocês. E vão com uma convicção: Jesus é o seu caminho, Jesus é a sua vida. Aleluia, glória a Deus.